Olá, muito bom dia, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Sou seu amigo, o apóstolo Miguel Ângelo, da Igreja Evangélica Cristo Vive. Estou aqui neste canal de televisão, também em várias mídias, numa rede internacional, porque eu tenho um recado de Deus para você. Especialmente a você que se sente absolutamente numa vida desértica. A você que desde criança tem sofrido, viu violência doméstica, viu violência física, chegou à idade adulta com um nó dentro da sua mente e do seu coração. Você que já sonhou tantas coisas e que muitas delas acabaram apenas em verdadeiros pesadelos. Você que anda de empresa em empresa, de negócio em negócio. Você que já recomeçou a sua vida conjugal com várias oportunidades, com várias situações e nada absolutamente é bom para você. Eu teria inúmeros aspectos da vida, mas eu quero trazer você para dentro da Bíblia Sagrada. Cristo Jesus, o Senhor Jesus Cristo, é a solução para todos os problemas da vida. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então, se a sua vida tem sido um verdadeiro turbilhão, se você se sente diariamente dentro de um tsunami, são ondas que se levantam, são ventos que te atiram ao chão. Vamos agora parar um pouquinho para pensar. Você sabe que se você não tiver uma bússola espiritual, se você não tiver um caminho, se você não tiver uma razão espiritual na vida, então a vida será sempre assim, altos e baixos, um dia bem, um dia mal, um dia parece que você é como Hércules carregando o mundo nas costas e no dia seguinte você está dizendo, ajudem-me, eu não tenho forças para continuar. A experiência que eu tenho de vida credibilizaram, e lhe digo, o Senhor Jesus o fez, claro, óbvio, não poderia ser de outra forma, mas me credibilizaram para eu poder ser um reprodutor da glória de Deus e poder ser voz de Deus para a sua vida. Volto a dizer, Jesus Cristo é a solução, Jesus Cristo é a resposta, Jesus Cristo é a verdade. Não existe outra verdade. Jesus é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. Então, se nós estamos aqui diante da palavra, a Bíblia Sagrada, e ela é a verdade inerrante, infalível, insufismável. Todas as vezes que eu mergulho na palavra, Deus se revela à minha vida. E hoje eu quero lhe falar exatamente sobre a divindade de Cristo. Que eu disse já 2 vezes que Ele é a resposta, que Ele é o caminho, que Ele tem a solução, especialmente para esses dramas humanos que se vivem aí, as pessoas estão de forma estranha, sendo amedrontadas dia e noite, há um espírito de perturbação sobre a nossa sociedade e nós não podemos andar aqui ao léu, como diz o meu patrício português, nós temos que ter vento soprando a nosso favor. Sabe aquela vela do barco, quando o iatista levanta a vela e que vem o vento e a enche e o barco vai adiante? É exatamente o que eu quero que aconteça hoje na tua vida, que as suas velas se inflem, se encham, para que a sua vida consiga realmente ter um rumo.
quem é a bússola da vida? Quem é o caminho da vida? É Jesus. Mas você precisa de saber quem é Jesus Cristo. Porque muitas pessoas falam Jesus, Senhor, mas falam dos lábios, não falam do coração e não falam porque não o conhecem. Vamos conversar um pouquinho sobre a divindade de Cristo, porque você sabe que há uma tradição religiosa que vem lá de Constantino, é antiga na história do cristianismo, de que existem 3 deuses. Chamam a esta trindade, chamam-lhe de trindade celestial. E o senhor sabe que a Bíblia não fala em trindade. Porque se fosse viável ser uma trindade, significa que seriam 3 deuses. E 3 deuses, se nós os adorássemos, nós seríamos politeístas. E nós não somos politeístas, nós somos mono. Só temos um Deus. Desde o antigo pacto, desde a velha aliança, que Deus falava ao povo judeu: ouçam, eu sou o único Deus. Não há outro Deus, eu sou único, eu sou único. Mas a história do cristianismo criou deste único 3. Então as pessoas que não conhecem a divindade de Cristo pensam que estão falando com um Deus que é Pai, um Deus que é Filho e um Deus que é Espírito Santo. 3. E ainda tem a ousadia de dizer que o Espírito Santo é apenas uma pomba. E nós sabemos, Jesus disse isso, eu e o Pai somos um. Um dia um discípulo chamado Filipe estava se questionando a respeito de quem era o Pai, quem era Deus, quem era Jesus. Ele disse: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus olhou para Filipe e disse: Filipe, há tanto tempo estou convosco que vocês não me conhecem. Eu sou o Pai. Então, ali estamos diante de uma triunidade. Ele foi manifestado na criação como Pai, na redenção como Filho e do Pentecostes adiante como Espírito Santo. Mas Paulo diz: o Senhor é o Espírito é o Senhor. Então nós não podemos ter uma relação politeísta com 3 deuses. Nós temos uma relação única. Então quem é o verdadeiro Deus? O Senhor Jesus Cristo. Quer dizer que eu não preciso dizer Pai, Filho, Espírito Santo, Jeová Jiré, Deus da provisão, aquelas manifestações do Antigo Testamento. Quando eles tinham uma vitória, Jeová Nissi. Quando havia uma cura, Jeová Rafá, o Deus que cura. Quando havia uma provisão, Jeová Jiré. Pastor, isto não eram deuses? Não, eram manifestações de um único Deus. Aqui está, com toda a dignidade, a verdade mais importante da vida cristã. A verdade mais importante. Cristo é Deus. Você sabe que o apóstolo São Paulo, quando escreveu uma carta à igreja de Colossenses, no capítulo de número 2, ele diz assim: gostaria, pois, que saibais quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses e por quantos não me viram face a face, para que os seus corações sejam confortados, vinculados juntamente em amor. Agora vem a palavra principal. E tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Então diz que é uma riqueza de uma forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo. Então isto é um mistério. Cristo é Deus, Deus é Cristo. O Pai é o Filho é o Pai. Ele disse: eu e o Pai somos um.
o Senhor é Jesus, o Senhor é o Pai. Então, o cristianismo não pode ser invocado como uma religião politeísta, de uma trindade que sequer está na Bíblia Sagrada. Isto foi Constantino que criou. Na Bíblia Sagrada, Paulo disse, você tem que ter uma forte convicção e um entendimento para compreender plenamente o mistério. Forte convicção e entendimento. Eu gosto muito de estatísticas. Eu estava vendo uma estatística de um instituto cristão, um instituto de pesquisas, onde diz que apenas 6% do povo cristão evangélico no mundo, qualquer canto desta terra, tem realmente, usar uma expressão moderna, uma cosmovisão bíblica, tem um profundo entendimento, tem conhecimento pleno, conforme diz a palavra, plenamente, 6%. Ou seja, só 6%, portanto, em cada 100, 94 tem uma vida espiritual muito superficial, não tem raízes profundas, não tem esta visão cósmica, né, de quem é Deus, quem é Ele, o Todo-Poderoso. Então, Paulo, quando escreveu aos Colossenses, diz, você tem que compreender plenamente, tem que ter uma forte convicção. Você não pode ser uma pessoa que sabe algumas pequenas coisinhas, o A, o U, A, B, C, D. Paulo, quando escreve aos Hebreus, no capítulo 6, ele diz, pondo de parte. Vamos ver isso, é melhor ir na Bíblia para você ler comigo, por favor. Ele diz, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, portanto, aquilo que seria o básico, o superficial, e deixemos-nos levar para o que é perfeito. Então, Paulo ensina, olha, tem coisas que você tem que deixar de lado. Os princípios elementares da doutrina de Cristo. Então, dizer que Cristo é Deus, que Cristo é o Senhor, que Cristo é a resposta, todo cristão tem que ter esta convicção. Agora, a divindade de Cristo, aí nós já estamos caminhando para o que é perfeito. Paulo diz, você tem que ter plenamente, é uma convicção plena, absoluta, que o Deus verdadeiro, o Deus único, aquele que é o cabeça da igreja, aquele que soberanamente nos predestinou em amor para uma grande salvação, aquele que nos adotou como filhos, aquele que nos chamou com uma santa vocação, Ele é Deus. Então, Paulo está dizendo isto. Os colossenses não tinham uma forte convicção. E por que precisa ter uma forte convicção? Porque ele diz, em Colossenses, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Quer dizer que se eu não conhecer a Jesus Cristo, os tesouros da sabedoria e do conhecimento continuarão estando ocultos. Uma vez que eu saiba que Cristo é Deus, estes mistérios ocultos me são revelados. Isto é maravilhoso. Cristo é Deus. Não existem três deuses. O único, o verdadeiro, o soberano, é Jesus. Então, Paulo escreve na sua primeira carta a Timóteo, ele diz assim, mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade e servisse eu do modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Então Paulo está dizendo, olha, eu sou o modelo, o padrão, eu sou um imitador de Cristo, se você crer naquilo que eu sigo de Jesus, você vai ter vida eterna. E ele diz aqui algo que manifestamente é algo que me encanta, esplêndido, maravilhoso. Ele diz assim, assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único. Uau! Mas apóstolo,
Eu sempre pensei numa trindade, porque você não tinha este conhecimento da divindade, da deidade de Cristo. Então ele disse, assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Ao Deus único. Portanto, eu estou lhe dizendo isso porque durante muito tempo, antes de eu ter o conhecimento da graça de Deus, antes de meus olhos espirituais terem sido iluminados, antes de Deus arrancar os véus espirituais do meu coração, antes das escamas terem sido arrancadas, eu, como grande maioria, pegava os livros dos grandes escritores evangélicos, eu percebi que cada um tinha uma visão, cada um contava uma história, e aquele que eu mais me identificava, eu seguia. E eu comecei a perceber que muito do que se dizia, que Deus dizia, Deus não dizia nada. Era criação do homem. E esta questão da deidade de Cristo, poucas pessoas, a não ser a Igreja da Reforma, entendem. Então, ao único. E depois, disse João na sua epístola, segunda de João, e diz assim, também sabemos que o Filho de Deus é vindo, nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E ele diz, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Diz que este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, eu quero deixar hoje esta palavra. Eu comecei falando de um quadro hipotético de pessoas que lutam, pessoas que vencem, perdem, se erguem, porque não conhecem a divindade de Cristo, não conheciam. Oséias, o profeta, disse, o meu povo tem sido destruído porque lhe falta conhecimento. Esta é que é a verdade. Então, se só apenas 6% dos cristãos no mundo têm realmente valores, fundamentos fortes, há que abrir o coração para estas verdades. Não siga pensamentos dos homens, não siga doutrinas que não são segundo Cristo. Isso lhe leva a uma confusão, porque eu, por causa dessa literatura, eu conheci uma literatura de um reverendo coreano que ele dizia, eu passo 3 horas com o Pai, 3 horas com o Filho, 3 horas com o Espírito Santo, e eu mergulhei neste caminho. Houve uma hora que a minha mente se confundiu, porque eu tinha 2 horas com o Pai, 2 horas com o Filho, 2 horas com o Espírito Santo, e Deus diz, Michelangelo, eu sou o único. Quando você se dirige ao Senhor Jesus Cristo, você está falando na manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso me deu paz e me fez ter uma vida espiritual tranquila, segura, de saber que eu estava me relacionando por sua soberania com um único Deus. Estava dentro da Bíblia, estava em linha com a Bíblia, estava em paz com Deus. Entregue o seu coração a Jesus hoje. Você que vem numa luta de vida tão grande. Você que já perdeu tantas oportunidades, portas que se abriram por Deus e que você simplesmente não entrou por essa porta. Você que é como um trem que sai dos trilhos, volta aos trilhos, dê um basta a isto. Entregue a sua vida a Jesus. Confie nele. O mais ele vai fazer. Porque Jesus Cristo é o único, é o verdadeiro, é o Deus perfeito, é o Deus que te ama, é o Salvador. Se você entregar a sua vida a Jesus hoje, numa simples oração, Senhor, eu te confesso como o meu Senhor e Salvador, eu te recebo, eu tomo posse destas verdades, da tua soberania, creio em Jesus, creio na sua justiça, sua morte e sua ressurreição. A Bíblia diz que se confessarmos com a nossa boca a respeito disto, nós seremos salvos. E a salvação é a razão da vinda de Jesus.
Ele veio para salvar, para buscar e salvar o que se havia perdido. Creia nisto, você terá paz, você viverá finalmente na verdade. Amém? Muito bem, tenho 3 minutos para expressar a minha gratidão a Deus, mais uma vez, por poder estar aqui neste canal de televisão, nas mídias sociais, no canal internacional TBN, e fazer-lhe um convite. Deus tem um plano perfeito para a sua vida. E digo, como disse o profeta, é um plano de paz, para te dar o fim que tu desejas. Mas tu tens que tomar uma decisão, dar um passo, sair do ostracismo espiritual, dessa procrastinação para viver o reino. E a nossa igreja tem uma porta aberta, uma catedral onde muitas pessoas encontraram a razão de viver. São milhares. Pessoas que estão sendo orientadas, dirigidas, conduzidas de forma bíblica, de forma espiritual e verdadeira. Você precisa disso. Então eu quero deixar-lhe aqui o endereço da nossa catedral. Amanhã teremos 2 grandes cultos, 9 horas da manhã e 6 da tarde. Estaremos estudando a Bíblia Sagrada, louvando ao Senhor, celebrando em nome de Jesus 2 grandes encontros, 9 da manhã e 6 da tarde. Rua Maricá, 320, no bairro de Campinhas. Este é um bairro na zona oeste do Rio de Janeiro. Você vai encontrar os 10.000 metros quadrados mais sagrados que existem dentro do Rio de Janeiro. Esperamos por você. Telefone 3017 90 90. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui como um porta-voz do Senhor. Quero agradecer ao povo da Igreja Cristo Vive, que dá o suporte para isso. Então eu quero deixar aqui a minha expressão de gratidão à família Ambrósio, Rodrigo e Fabiana Ambrósio. São os proprietários do mercado Turbomil, o mercado na Baixada Fluminense, em Vila Emil, em Mesquita, e que este casal tem uma visão profunda, um casal jovem, empresários, mas que amam tanto a Deus e permitem que este programa de sábado seja a voz de Deus para tantas pessoas. Bem-haja, Rodrigo e Fabiano, bem-haja o Turbomil. Se você necessita, está na Baixada, há um mercado de ponta com o melhor que existe, é o Turbomil. Agora, você vai ficar com a nossa Bispa Nacional, Bispa Ana Caroline. Ela vai lhe falar de literatura. Amanhã, 8 da manhã, estarei aqui na Bandeirantes com o culto em sua casa. Um final de semana feliz. Cristo é Deus. Viva o melhor tempo da sua vida. Viva em paz com Deus, salvo. Graça e paz, em nome de Jesus. Olá, graça e paz. No livro do apóstolo Miguel Ângelo, As Bem-aventuranças, na página 128 diz: em João 10, 27, Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Muitos pregam uma salvação fácil e barata, que a pessoa é salva hoje e amanhã perde a salvação. Isto é falso. Deus não brinca conosco. O salvo não se desvia. Ele tem um novo coração. Aleluia por isso. Não creio que seja salvo uma pessoa que viva impiamente. É verdade, o justo cai, mas Deus o levanta. Pode cair 7 vezes que o Senhor o levantará. Em Provérbios 24:16 diz: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derribados pela calamidade. Davi
caiu, mas Deus o colocou de pé para a sua honra e glória. Eu não acredito em salvo desviado. Como já disse, o salvo não vive na prática do pecado. Foi gerado de uma semente incorruptível. Salvo é salvo.